tentar quebrar a economia. Bom, quem oprime, quem humilha é quem não fecha acordo com vacina, com farmacêutica, empresa, laboratório, para a população ficar imunizada contra a Covid-19. Então a população, o que acontece com ela? Ela morre. É isso que acontece com aqueles que principalmente estão nos grupos de risco, ou que têm comorbidades, ou pessoas que não conseguem ser atendidas pelo sistema de saúde, justamente em razão da sobrecarga, que em parte, pelo menos, vem de comportamento irresponsável, estimulado por essa autoridade do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro. Aí ele fala até em estado de sítio, ele começa a fazer comparações completamente absurdas, sem levar em consideração a agressividade da Covid-19, que ele reconheceu, inclusive, agora, nesses últimos dias, nessas tentativas de acerto com a Pfizer. Vazou lá um vídeo da reunião em que ele fala, precisamos, por causa da agressividade que o vírus está tomando aqui no Brasil, mas ele acha que, apesar da agressividade, apesar das mortes, tudo pode ser perfeitamente normal como era antes. Então, cadê o respeito do presidente pela vida humana? A gente não tem visto isso. Ele acha que a morte é um fator natural com o qual as pessoas precisam viver, mesmo que a morte esteja vindo muito antes do que poderia vir. É claro que as pessoas morrem, mas antecipar essa morte por falta de cuidado, por falta de serviços públicos eficientes, por falta de tomada de decisão séria, prudente do governo federal, isso é um absurdo. São vários absurdos aí no comportamento do presidente que só confirma a análise, né? Eu tenho mostrado aqui que ele insufla o comportamento irresponsável, aí sobrecarrega o sistema de saúde, os governadores de estado, os prefeitos, eles precisam tomar uma medida para evitar que haja uma grande fila de pacientes morrendo nos hospitais e nos seus arredores, e ele vem e ataca as medidas restritivas, resumindo tudo como se fosse um grande lockdown. Que não é, ele chama pela mesma palavra medidas restritivas de intensidade diferentes. Em Israel teve lockdown, em Portugal, no Reino Unido, cada um com as suas peculiaridades, mas feito de uma maneira muito mais dura, muito mais preocupada com a vida da população do que foi feito no Brasil desde o começo da pandemia. Então, ele sempre sabota o combate à pandemia. Não durou um dia aquela cena lá na cerimônia solene sobre aquisição de vacina, que não era para anunciar vacina nenhuma, né? Era para anunciar carta, era para anunciar ali uma medida para depois ter a aquisição das vacinas. Todos lá de máscara, depois dessas puxadas de orelha lá em Israel que a comitiva tomou, depois do agravamento da pandemia, depois de o Lula explorar essas imbecilidades do governo Bolsonaro no seu discurso, aquele discurso recheado de outras mentiras sobre o histórico do próprio Lula, sobre sua inocência e tal, mas aí ele fala algumas verdades sobre o governo Bolsonaro, mistura tudo e tenta justamente ter o apelo popular que ele sempre buscou. E o que é mais ridículo nesse vídeo, para quem está ouvindo e não viu as imagens, é um globo terrestre giratório para talvez querer provar que ele não é um terraplanista. Isso que já vinha sendo apontado sobre uma ala aloprada do bolsonarismo há muito tempo, que defende lá essas teorias terraplanistas e que acabou sendo explorado pelo Lula também no seu discurso. Então, que patetice, né? O sujeito que tem um comportamento e um discurso completamente diferente, aparece de máscara fingindo que estava combatendo a pandemia desde o começo, quando a gente sabe que não estava, tem todos os vídeos das declarações dele aí já muda o tom de novo agora, esbarrei aqui no microfone, e ainda coloca um globo terrestre, quer dizer, quer fazer papel de pateta mesmo. Não, e da série Negar o Negacionismo, né, vou até pedir para nossa equipe colocar outro vídeo, antes da gente falar sobre pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2022, porque o presidente Jair Bolsonaro agora falou que nunca usou o termo gripezinha. Vamos ver. O governo abandonou o tratamento do Covid, ele é anti-vacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. A gente pode recuperar esse áudio, a gente deve ter facilmente aí, né? Não, todos os vídeos estão circulando nas redes sociais, a gente já mostrou aqui no programa, nem precisa repetir. Tem lá uma página Desmentindo o Bolsonaro também no Twitter, que está compilando todos esses vídeos. Eu recomendo que sigam, que assistam. Tem várias outras lá que mostram conteúdos de diversas emissoras para as quais o Jair Bolsonaro deu entrevista.
Então ele mente descaradamente, assim como quando ataca o lockdown, que fala que o Brasil está em lockdown há um ano e não curou a Covid-19 ainda. Quer dizer, é uma confusão mental resumida numa frase sintética que reduz tudo a uma palavra que desperta algum sentimento na claque virtual dele, e isso não serve para solucionar problemas reais. A gente passa por uma fase de problemas vitais complexos que precisam de discernimento, de parcimônia, de sensatez, de bom senso, tudo isso que ele não demonstra, porque ele só sabe jogar uma parcela da população contra outra. Ele só sabe criar narrativa beligerante para polarizar a sociedade em torno da defesa de tribos. Ele estimula o comportamento tribal o tempo todo. O governante está lá para tomar medidas que protejam a vida da população. Medidas que solucionem a sua vida prática para a retomada da economia, como o próprio Paulo Guedes sabe, inclusive, que sem a vacinação não se retoma a economia. E ele faz aí todo esse discurso patético.